Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo do canal Aprovação Ativa. Desenvolvimento industrial e urbano no território brasileiro. Quando falamos em desenvolvimento industrial no Brasil, não estamos tratando apenas da criação de fábricas ou da instalação de máquinas. Estamos falando de uma profunda transformação territorial, econômica e social que alterou a distribuição da população, reorganizou o espaço urbano e redefiniu o papel do Estado na economia. Industrialização e urbanização caminham juntas. Não existe cidade industrial sem indústria, e não existe indústria forte sem mercado consumidor urbano. No caso brasileiro, como a industrialização foi tardia, a urbanização também ocorreu de forma tardia e acelerada, gerando impactos estruturais que ainda hoje moldam o território nacional. Ei, você aí, você mesmo, já deixa o like e se inscreve no canal, para ajudar o canal a crescer. Participe dos nossos grupos de estudo no Telegram e WhatsApp. Novidades exclusivas. Aprovação ativa. Vamos juntos rumo à aprovação. O processo de industrialização brasileira pode ser dividido em 4 grandes fases históricas. A primeira corresponde ao período colonial, marcado pela proibição do desenvolvimento industrial. A segunda refere-se ao momento de implantação, iniciado com a chegada da família real portuguesa em 1808. A terceira fase corresponde à consolidação da base industrial durante o governo Vargas, configurando a chamada Primeira Revolução Industrial Brasileira. Por fim, a quarta fase caracteriza-se pela internacionalização da economia, iniciada no governo Juscelino Kubitschek e aprofundada nas décadas seguintes. Durante o período colonial, entre 1500 e 1808, o Brasil estava submetido ao Pacto Colonial e ao exclusivo metropolitano. A lógica era simples: a colônia deveria fornecer matérias-primas e consumir produtos manufaturados da metrópole. O desenvolvimento industrial era proibido porque ameaçava os interesses econômicos de Portugal. Ainda assim, pequenas produções voltadas ao consumo interno eram toleradas, como tecidos rústicos e calçados, devido à distância entre Brasil e Europa. Essa estrutura consolidou uma economia primário exportadora e dependente, impedindo a formação de um parque industrial autônomo. O cenário começa a mudar em 1808, com a chegada da família real ao Brasil. Pressionado pelas disputas entre França e Inglaterra, Portugal transfere sua corte para o território brasileiro sob proteção britânica. Ao chegar, Dom João revoga o alvará que proibia manufaturas e promove a abertura dos portos às nações amigas. Contudo, a política tarifária favorecia fortemente os produtos ingleses, que pagavam taxas menores do que outros países. Isso dificultou o desenvolvimento industrial brasileiro, pois a concorrência com produtos industrializados ingleses era praticamente impossível. Mesmo assim, ao longo do século XIX, medidas protecionistas começam a surgir. A Tarifa Alves Branco de 1844 elevou impostos sobre produtos estrangeiros que competiam com similares nacionais, representando a primeira tentativa consistente de proteção industrial. No mesmo período, a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proibiu o tráfico intercontinental de escravizados, redirecionando capitais para outros setores da economia, inclusive o industrial. Paralelamente, a Lei de Terras instituiu a compra como única forma de acesso à terra, fortalecendo as elites agrárias e aprofundando a concentração fundiária. O café torna-se o grande motor da economia brasileira no século XIX. A riqueza gerada pelo ciclo cafeeiro possibilitou a acumulação de capital que posteriormente seria investido na indústria. A imigração europeia, incentivada para substituir o trabalho escravizado, introduziu a mão de obra assalariada e formou o embrião do mercado consumidor urbano. Esse processo foi fundamental para o surgimento das primeiras indústrias de bens de consumo, especialmente no setor têxtil. O primeiro surto industrial ocorre por volta de 1880, impulsionado pela dificuldade de importação de produtos manufaturados. A substituição de importações começa a se delinear como estratégia econômica.
A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, reforça esse movimento, pois as potências industriais estavam voltadas para o conflito e reduziram suas exportações. O Brasil amplia sua produção interna, sobretudo no setor alimentício e têxtil. Entretanto, a economia continuava dependente do café, responsável por cerca de 70% das exportações. A crise de 29 representa um ponto de inflexão. A superprodução mundial e a quebra da Bolsa de Nova York provocam o colapso do mercado cafeeiro. Neste contexto, emerge Getúlio Vargas, que rompe com a política agrário-exportadora das oligarquias. O Estado passa a assumir papel central na economia, adotando uma política intervencionista baseada na substituição de importações e na criação da indústria de base. Entre 1930 e 1945, Vargas estrutura os pilares da industrialização pesada brasileira. São criados o Conselho Nacional do Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Posteriormente, surgem a Petrobras e o BNDES. O êxodo rural se intensifica a crise do café e a população urbana cresce rapidamente. Forma-se, assim, um mercado consumidor interno que sustenta o crescimento industrial. A industrialização passa a reorganizar o território, concentrando-se principalmente no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil amplia exportações e fortalece sua indústria, embora enfrente limitações na importação de equipamentos. A necessidade de possuir uma indústria de bens de capital torna-se evidente. No segundo governo Vargas, reforça-se o capitalismo de Estado, preparando o terreno para a etapa seguinte. A quarta fase inicia-se com Juscelino Kubitschek, a partir de 1956. Seu plano de metas prioriza a energia e transporte, promovendo forte expansão da indústria de bens de produção. Multinacionais do setor automotivo instalam-se no país, consolidando o modelo rodoviarista. O crescimento industrial é acelerado, mas sustentado por capital estrangeiro, o que intensifica a internacionalização da economia brasileira. A construção de Brasília simboliza a interiorização do desenvolvimento e a tentativa de integração territorial. O período militar de 1964 a 1985 aprofunda a industrialização com investimentos em energia, siderurgia, petroquímica e grandes obras de infraestrutura, como a usina de Itaipu. O chamado milagre econômico, entre 1968 e 1973, apresenta elevadas taxas de crescimento, embora acompanhado por aumento da dívida externa e concentração de renda. O Estado assume papel estratégico no planejamento econômico, ampliando a produção de aço, cimento e petróleo. A partir da redemocratização, o país enfrenta instabilidades econômicas, planos de combate à inflação e transição para uma economia cada vez mais integrada ao mercado global. O Plano Real estabiliza a moeda na década de 1990. As privatizações e a abertura econômica ampliam a presença do capital estrangeiro. Nos anos 2000, políticas de incentivo às micro e pequenas empresas e programas de financiamento industrial reforçam a diversificação produtiva. Ao longo de todo esse processo, o Brasil passou por intensa urbanização. De um país majoritariamente rural no início do século XX, tornou-se uma nação predominantemente urbana, com mais de 85% da população vivendo em cidades. A industrialização concentrou-se no Sudeste, especialmente em São Paulo, gerando desigualdades regionais e processos de metropolização. As grandes cidades se tornaram centros de comando econômico, enquanto periferias cresceram de forma acelerada e desordenada. Portanto, a industrialização brasileira não foi linear nem homogênea. Foi marcada por dependência externa, forte atuação do Estado, concentração regional e mudanças profundas na organização do território. Industrialização, urbanização e território são partes de uma mesma engrenagem histórica que transformou o Brasil rural do século XIX no Brasil urbano do século XXI. Aprovação ativa. Deixa seu like e se inscreve no canal. Link dos grupos na descrição. Vamos juntos!